Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é o resumão da 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos o encerramento, né, após 10 rodadas. Bora falar os destaques, muitos times se destacando, outros nem tanto, já numa situação um pouco mais preocupante. E no final do vídeo, classificação atualizada da Série C do Campeonato Brasileiro. Galerinha, lembrando que no vídeo que a gente gravou para falar dos jogos dessa 7ª rodada, a gente já tinha falado da vitória do Náutico, né, para cima do Volta Redonda por 2-0, jogo que ocorreu na terça-feira. E o Náutico foi muito bem, como a gente já disse, o Náutico é um dos destaques dessa 7ª rodada, até porque não perdeu a vice-liderança, né, a gente falou que poderia acontecer isso, mas o Náutico ocupa a 2ª posição com essa vitória por 2-0 contra o Volta Redonda, e o Volta Redonda tá na zona do rebaixamento, precisa melhorar a campanha fora de casa, o Voltaço. Jogos agora de quarta-feira adiante. Em quarta e quinta-feira tivemos 9 partidas ao todo. Bora para os resultados e alguns destaques importantes, né? Galerinha, foram 3 empates na quarta-feira, né? O Amazonas ficou no 0-0 com o Botafogo da Paraíba, o que se esperava muito de ambas as equipes, né? Brigavam ali pela vice-liderança, mas deixaram um pouco a desejar, né? 0-0, o jogo foi na casa do Amazonas lá no Limitão e ficou no empate em 0-0 Amazonas e Botafogo da Paraíba. Decepcionante para as duas equipes, mas permanecem ali no grupo dos 8 primeiros. O empate ficou melhor para o Botafogo da Paraíba, que jogava fora de casa, né? O Pouso Alegre, Pousão, não faz isso com o torcedor, Pousão. Ganhando o jogo de 1-0 contra um Confiança que vinha numa sequência horrível de 3 derrotas. Tomar um gol no final, Pousão. O Pouso Alegre deu bobeira, mais uma vez jogando em casa. Empatou com o Confiança em 1-1. Confiança arrancou esse empate aí no final do jogo praticamente, né? E aí o Pouso Alegre deixou escapar uma vitória importantíssima. Se o Pouso Alegre tivesse ganhado, o Pouso Alegre estaria com 10 pontos ali na briga pelo G8, ali junto com o Ipiranga, Figueirense. O Pouso Alegre deu bobeira. Já o Confiança, que essa sequência de 3 derrotas e um empate, saiu do grupo dos 8 primeiros. Era meio óbvio que isso ia acontecer. O Confiança já está em 10º lugar. O empate, na conta, foi ruim para os dois, né? Vamos ser bem sinceros. Mas para o Pouso Alegre que jogava em casa foi muito pior. O Pousão deu mancada. Galerinha, já o Operário e Paysandu fizeram mais um jogo bem sonolento dessa Série C, nessa 7ª rodada. 0-0 lá no Paraná, resultado aí que deixou o Operário no meio da tabela e o Paysandu ali na beirinha para entrar no grupo dos rebaixados. O Paysandu hoje é o 16º com 8 pontos. Vamos dar um votinho de confiança pro Papão, né? Empatar fora de casa, ainda mais na casa do Fantasma, sempre muito complicado, né? Galera, um dos grandes destaques dessa 7ª rodada vai para o São José, que engatou, hein? O São José do Rio Grande do Sul já é o 4º colocado com 12 pontos e passou um carro em cima do Altos. 4-1 para o São José, jogando em casa no seu gramado sintético, né, do São José. E vitória importante contra um time que vinha bem, né, no campeonato. O Altos de um empate contra o CSA, tinha ganhado fora de casa contra a Aparecidense. Mas o São José não deu menor chance para o Altos e venceu por 4-1. Grande vitória do São José jogando em casa. O time agora é o 4º colocado, um dos destaques dessa 7ª rodada. Bora para os resultados então dos jogos de quinta-feira, jogos que ocorreram ontem. Cara, o São Bernardo foi jogar contra o Floresta fora de casa, era o favorito, mas tomou 2-0 no lombo, hein? 2-0 para o Floresta. O jogo foi no Ceará, o Floresta também deu um salto importante, já estava na zona de baixamento. Pulou para o 13º lugar, 2-0, um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Floresta, cara, um dos grandes resultados, uma das maiores surpresas dessa 7ª rodada. O São Bernardo permanece na liderança com 15 pontos, mas uma derrota acho que o São Bernardo não esperava, não. O São Bernardo achou que pelo menos um empate ali, uma vitória fora de casa, contra o time que estava lá embaixo. O São Bernardo, aliás, vem tropeçando nos times que estão na parte de baixo, né? E aí os times reagem depois. O São Bernardo tropeçou no CSA, que estava mal, e agora tropeça no Floresta, também não tava lá essas coisas, né? Então 2-0 destaca a grande vitória aí do Floresta. Cara, o Brusque foi a Aparecida de Goiânia e venceu por 2-0 a Aparecidense. A Aparecidense tá desse negócio, a Aparecidense ganha fora de casa, um jogo complicadíssimo contra o Ipiranga, jogando em Erechim, e aí pega o Brusque em casa e perde por 2-0. A Aparecidense aí ficou complicado, hein? Ganhar fora de casa é um jogo difícil,
E aí, quando chega em casa, perde dessa forma. E o Brusque não tem nada a ver com isso, né? O Brusque, com essa vitória, voltou ao G8. Grande vitória do Brusque, 2-0 pra cima da Aparecidense. Quem parece que acordou no campeonato foi o CSA, hein, galera? O CSA, depois do protesto da torcida, o CSA também é um dos destaques da rodada. Bateu o Manaus em casa por 2-1. Vitória importantíssima do CSA, hein, cara? O CSA 2, Manaus 1, jogando em casa. O CSA fez dever de casa, não perde há 3 jogos, né? Vitória contra o São Bernardo, empate contra o Altos. E agora vitória contra o Manaus. Entrou de vez na briga pelo G8. E vamos e vimos, né, CSA? É mais do que obrigação você estar nos grupos dos classificados para o quadrangular final. O CSA não é time de Série C, com todo respeito. E o Manaus bem irregular, né? O Manaus parece que não consegue embalar no campeonato. Bem irregular a campanha do Manaus. E fechando a rodada, o nosso querido Figueirense bateu o Ipiranga por 2-0 lá no Orlando Scarpelli. 2-0 para o Figueirense para cima do Ipiranga. Gols no primeiro tempo e o último gol já nos acréscimos para decretar a vitória do Figueirense. Vitória segura do Figueirense contra o Ipiranga, que emendou uma sequência de 2 derrotas, né? Tem que ver o que está acontecendo com o Ipiranga. O Ipiranga permanece no grupo lá dos 8 primeiros colocados, só que o Figueirense está ali no retrovisor, encostou, já é o 9º, também com os mesmos 10 pontos. O Figueirense precisava dessa vitória, né? Vinha de 2 derrotas seguidas para São Bernardo e pro... Agora me fugiu o último que o Figueirense perdeu na semana passada, para o Botafogo da Paraíba. Então a vitória do Figueirense para dar aquele ânimo para os torcedores do Figueira voltarem a acreditar no Figueirense. Outro time que não deveria estar na Série C do Campeonato Brasileiro. A campanha não é boa do Figueirense, mas aí melhorando aos poucos, né? Precisa pensar em entrar logo no G8 e o Piranga se recuperar o mais rápido possível, né? Classification, vamos para a classificação após 7 rodadas da Série C. São Bernardo, primeiro colocado com 15 pontos, o Náutico, vice-líder, 13 pontos, o Náutico bem, o Timbu. Botafogo da Paraíba é o terceiro também, com 13 pontos. Em quarto lugar, o São José tem 12. Em quinto, o Amazonas também tem 12. Em sexto, o CSA tem 12. E em sétimo, o Brusque tem 11 pontos. Em oitavo lugar, o Ipiranga tem 10. Ou seja, são os 8 primeiros colocados até o momento. Fora da zona de classificação, o Figueirense 9 com 10, o Confiança em 10º que despencou com 10, o Manaus em 11º com 9, em 12º o Operário também com 9, em 13º Floresta também com 9 e em 14º o Pouso Alegre com 8. Em 15º o Altos tem 8 pontos, o Paysandu é o último fora da zona da degola com 8 pontos. Zona do rebaixamento, Volta Redonda 6, Aparecidense 6. É verdade, estava passando um jogo aqui que eu tinha me falado aqui. Cara, o jogo foi tão ruim, cara, que eu até esqueci de colocar o jogo aqui, cara. Só um minuto, por favor. Olha como que as coisas são, né? Tava aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos. Teve um 0-0 de um jogo horroroso nessa rodada, que é dos últimos 2 colocados, que foi a América do Rio Grande do Norte e Remo. Pensa num jogo ruim. Tivemos 2 0-0 na rodada, que foi a Amazônia e Botafogo da Paraíba e Operário e Paysandu. Foi 2 0-0. Mas a América e Remo fizeram um 0-0 horroroso. Até porque eu não estava nem lembrando de comentar desse jogo, porque foi um jogo muito ruim. E aí isso se explica porque que os dois são os últimos 2 colocados da Série C. Eu vou dar um recado muito importante pro Mecão aqui, pro nosso filho do Leão, pro Remo. Cara, se vocês não acordarem, 7ª rodada, vai se jogar a Série D o ano que vem. Mecão e Remo, vamos reagir. É muito ruim a campanha dos dois. O futebol é pobre. É pobre. E fechando, os 2 são os últimos colocados. América 6, Remo 5. Aquele abraço, se inscrevam no canal. Valeu.